ok. Estamos de volta para o nosso segundo bloco dos estudos sobre o pagamento direto, parte 2. Na primeira parte, nós fizemos uma introdução ao estudo da extinção das obrigações, identificando as espécies, as formas de extinção previstas nesta parte do Código Civil, pagamento direto, as espécies de pagamento indireto, consignação, imputação, subrogação, dação em pagamento, e as formas de extinção sem pagamento, novação, falamos sobre a transação, sobre a compensação, sobre confusão, né, identificando aqui genericamente e introdutoriamente o estudo. E aí passamos efetivamente a falar sobre o pagamento direto, começando pela seção sobre quem deve pagar. Primeiro requisito subjetivo, quem deve pagar, ou quem pode pagar. Quem paga é o solvens. Pode pagar devedor, terceiro interessado, que se pagar subroga, terceiro não interessado, que se pagar não subroga, mas tem direito a reembolso, salvo se o devedor tinha meios de ir lidir a ação, né? Agora a gente segue ainda com os requisitos subjetivos, ou seja, com as regras que estão relacionadas aos sujeitos da obrigação e do pagamento, para identificar a quem pagar. Quem paga nós já sabemos, é o solvens. Agora, a quem se paga? A quem se deve pagar? Professor, simples. Nós devemos pagar ao credor. Ponto final. É isso aí. Beleza. E se o credor for incapaz? E se o crédito está penhorado? E aí? A quem se paga? Nós devemos pagar ao acipiens. Ao acipiens. Quem paga é o solvens. Pode pagar o devedor, terceiro interessado ou terceiro não interessado. O pagamento é feito ao acipiens. Ao acipiens. E é verdade que, em regra, o acipiens será o próprio credor. Em regra será, poxa. É lógico. Quem que eu vou pagar? Vou pagar para o credor. Isso é de fato. Em regra é isso mesmo. O credor será o acipiens. Agora, excepcionalmente, nós temos situações em que o devedor não pode pagar para o credor, sabia? É isso mesmo. O indivíduo é devedor da obrigação, sabe quem é o seu credor e não pode pagar para o credor. Existem situações excepcionais em que, se o pagamento for feito ao credor, ele é inválido. Existem situações em que, se o pagamento for feito para o credor, este ato não exonera o devedor. Não extingue a obrigação. Olha só que curioso. Existem situações em que, se o pagamento for feito ao credor, você está pagando mal. Já falamos daquele dito popular de que quem paga mal paga duas vezes, né? Pois é. Existem situações em que, se o pagamento for feito ao credor, ele está errado. Se o pagamento for feito ao credor, ele está sendo mal feito. Isso significa que o devedor pode ser cobrado de novo. O pagamento é feito ao acipiens. O pagamento é feito ao acipiens. Em regra, ele é o credor.
Mas existem situações em que o pagamento não pode ser feito ao credor. Tem que ser feito ao seu representante legal, os pais, judicial, tutor, curador, ou convencional, mandatário. Porque o credor é incapaz. E existem situações que o pagamento tem que ser feito em juízo, porque o crédito já está penhorado. Ok? Então vamos para a lei. Vem para a lei comigo. Artigo 308 do Código Civil. Artigo 308 do Código Civil. O pagamento deve ser feito ao credor. Cuidado, não para aí, né? O pagamento deve ser feito ao credor. Ou a quem de direito o represente. Sob pena de só valer depois de por ele ratificado. Ou quando demonstrado que reverteu ao seu favor, seu proveito. Então veja lá, o pagamento deve ser feito ao credor ou a quem de direito represente, sob pena de só valer depois de por ele ratificado, ou tanto quanto reverter em seu proveito. Ok? Beleza? Isso aqui é a regra. A gente tem que tomar cuidado com as exceções, né? Veja lá, 310. Não vale. Pagou mal, fera. Pagou errado. Não vale o pagamento cientemente feito a credor incapaz de quitar, se o devedor não provar que em benefício dele efetivamente se reverteu. Só pagou para o credor, mas o credor era incapaz e você sabia que era, tá? Ele era incapaz e você sabia que era. Assumiu o risco, pagou mal. Se você não provar que esse pagamento se reverteu em benefício do credor, pagou errado, vai ter que pagar de novo. Tem que pagar de novo. Artigo 312. Se o devedor pagar ao credor, apesar de intimado da penhora feita sobre o crédito, ou da impugnação a ele oposta por terceiros, o pagamento não valerá. Olha só que curioso, né? Se o devedor pagar ao credor, apesar de intimado da penhora, o pagamento não valerá. Pagou errado, bobo. Pagou errado. Não valerá contra esses que poderão constranger o devedor a pagar de novo. Quem paga mal, paga duas vezes. Quem paga mal, paga duas vezes. Exatamente. Paga mal, paga duas vezes. O pagamento ele deve ser feito ao credor ou a quem o represente, em regra. Mas não é válido o pagamento feito ao credor sabidamente incapaz. Não é válido o pagamento feito ao credor se o devedor foi intimado da penhora do crédito. Pagou mal. Pode ser constrangido a pagar de novo. Pode ser constrangido a pagar de novo. Ok? Os requisitos subjetivos do pagamento direto são esses. Quem paga e a quem se paga. Né? O regramento sobre os solvens e o regramento sobre o acipens. A partir do ponto 4 aqui dos nossos slides, nós passamos a falar sobre requisitos objetivos. Requisitos objetivos. Okay? Os requisitos subjetivos do pagamento direto. Quem paga e a quem se paga. Agora, os requisitos objetivos, onde nós vamos analisar elementos como quando se deve pagar, onde deve ser feito o pagamento e como se faz prova do pagamento.
Nas aulas introdutórias ao direito das obrigações, nós aprendemos que a obrigação ela é dotada de exigibilidade. Portanto, se a prestação não é voluntariamente cumprida, o devedor pode ser constrangido a pagar em juízo. E se não paga em juízo, pode até ter o seu patrimônio agredido para garantir o pagamento devido. É o que nós chamamos de débito e responsabilidade. A obrigação, ela surge com um débito. E se esse débito não for voluntariamente cumprido, aparece então a responsabilidade, que é a possibilidade de exigir coercitivamente o pagamento da obrigação. Lembra disso? Pois é. Você entra em inadimplência quando a obrigação vence e não é paga. Isso significa que é imprescindível sabermos sobre o tempo do pagamento. É indispensável que saibamos acerca do tempo do pagamento. Porque se eu não pagar no tempo certo, me torno inadimplente, surge responsabilidade civil e eu posso ser demandado judicialmente. Pegou? Artigo 331 do Código Civil, veja lá. Sobre o tempo do pagamento. Salvo disposição legal em contrário, não tendo sido ajustado época para pagamento, pode o credor exigi-lo imediatamente. Significa que, em regra, meus amigos, a obrigação ela é de execução instantânea. Em regra, a obrigação ela é de execução instantânea. Porque se não for estipulado prazo para pagar, desde o momento em que surge a obrigação, temos então a possibilidade do credor exigir judicialmente o seu cumprimento. Não tendo sido ajustado prazo para pagar, então o credor pode exigi-lo imediatamente. O que significa que, em regra, a obrigação ela é de execução instantânea. Ela é de execução instantânea. Artigo 332. As obrigações condicionais cumprem-se na data do implemento da condição, cabendo ao credor prova que deste teve ciência o devedor. Beleza, tranquilo. Texto autoexplicativo. Se você souber o que é uma obrigação condicional. O que é uma obrigação condicional? O que é condição? O que é condição? Parte geral do Código Civil. Todo negócio jurídico nós devemos analisar a partir de 3 planos. Plano da existência, plano da validade, plano da eficácia. Escada ponteana. Doutrina elaborada por Pontes de Miranda. Nós temos os elementos existenciais, vontade, objeto, agente, forma. Nós temos os elementos de validade. A vontade tem que ser livre. O agente tem que ser capaz. O objeto tem que ser lícito, possível, determinado, determinável. E a forma prescrita ou não defesa em lei, sob pena de invalidade, nulidade ou anulabilidade. Pronto. Existe, é válido, em regra, produz efeitos. Em regra. Porque existem alguns elementos acidentais, assim chamados porque são elementos que impedem ou fazem cessar os efeitos do negócio jurídico. 3 são os elementos acidentais: condição, termo e encargo. Encargo é um ônus. Por exemplo, doação modal, doação com encargo. Termo é evento futuro certo. E condição é o quê? Condição é um evento futuro incerto. Portanto, as obrigações chamadas condicionais são aquelas que estão subordinadas a evento futuro incerto.
Evento futuro incerto. Evento futuro incerto. O que o legislador está nos dizendo aqui no artigo 332 é que nas obrigações condicionais, o cumprimento, ou melhor, o devedor está obrigado ao cumprimento quando este evento futuro incerto acontecer. Em contrapartida, o credor só pode exigir o cumprimento da obrigação quando? Quando for implementada a condição. Quando o evento futuro incerto acontecer. Determinada loja de eletro fez uma promoção no seguinte sentido: você compra uma televisão de 50 polegadas. Se o Brasil for campeão da Copa do Mundo, você ganha uma outra televisão de 60 polegadas. Percebeu? Você comprou uma televisão de 50 polegadas. Pagou por ela, recebeu. Show de bola. Mas se o Brasil for campeão da Copa do Mundo, você vai ganhar uma outra televisão de 60 polegadas. Você percebe que aqui eu tenho uma relação obrigacional? Tenho uma relação obrigacional. Porque a loja deve para você a televisão de 60 polegadas. Só que esta é uma obrigação condicional. Porque está subordinada a evento futuro incerto. Pode ou não acontecer. O Brasil pode ser campeão ou não. Se o Brasil for campeão, você tem direito a outra televisão. Se não for, você não tem. Aí eu te pergunto o seguinte, olha como é que o direito civil é óbvio, né? A partir de que momento que você pode exigir a entrega dessa outra televisão de 60 polegadas? A partir de que momento? Pessoal, a partir do momento em que o Brasil for campeão da Copa do Mundo. As obrigações condicionais cumprem-se na data em que o Brasil for campeão da Copa do Mundo. As obrigações condicionais cumprem-se na data do implemento da condição, do evento futuro incerto. A partir do implemento da condição, o credor pode exigir, devendo provar que o devedor teve ciência da ocorrência do evento. Artigo 133, volta aí um pouquinho no seu código, né? Esse artigo aqui é interessante para a nossa reflexão. Veja lá, ó. Nos testamentos, pessoal, a gente não está falando de testamento, calma, a gente vai chegar lá. Nos testamentos, presume-se o prazo em favor do herdeiro. E nos contratos, em proveito do devedor. Nos contratos, veja bem, olha só que interessante. Presumem-se o prazo em favor do devedor. Nos contratos, é o contrato que nos interessa. Salvo quanto a esses, se do teor do instrumento ou das circunstâncias resultar que se estabeleceu a benefício do credor ou de ambos os contratantes. Depois de identificado aqui que, em regra, se não tem prazo, a obrigação ela é de execução instantânea, podendo imediatamente ser exigido pelo credor. Depois de identificarmos que nas obrigações condicionais, a obrigação se torna exigível apenas após o implemento da condição, agora vamos à análise da obrigação com prazo. Vamos à análise da obrigação com prazo, e eu destaquei aqui o artigo 133 pelo seguinte. O prazo, meus amigos, ele existe em benefício de quem? Do devedor ou do credor? Do devedor, né? Quem se beneficia com o prazo para pagar? É o devedor. Você tem alguma dúvida? Porque se não tivesse o prazo, eu teria que pagar agora. Pá. Como tem o prazo, eu posso pagar lá na frente. Você vai falar que o credor se beneficia com o prazo? É lógico que não.
Porque o que você acha que o credor prefere? Receber agora ou receber daqui 60 dias? O prazo em contratos existe em favor do devedor. Por isso eu trouxe o artigo 133. Aqui lá no testamento, não interessa o testamento para nós agora, presume-se o prazo em favor do herdeiro e nos contratos em proveito do devedor. No contrato, presume-se o prazo em proveito do devedor. Por que eu quero que você entenda que quem se beneficia do prazo é o devedor? Quem se beneficia do prazo é o devedor. O prazo é um direito do devedor. Pelo seguinte, deixa eu te fazer uma pergunta. Você tem uma dívida cujo vencimento é no dia 20 de setembro. Isso aí. A pergunta que eu te faço é a seguinte: você, se quiser, pode pagar antes? Pode, né? O prazo, ele é pró-devedor. É um direito do devedor. Se o devedor quiser, ele pode renunciar a esse direito. Se o devedor quiser, ele pode pagar antes, inclusive se valendo dos meios conducentes para exoneração. Porque o prazo é dele, devedor. Se ele quiser pagar antes, ele paga. Não tem problema nenhum. E se o credor quiser cobrar antes, ele pode? Não, não pode. Não, não pode. Nós precisamos entender isso por conta do seguinte. Artigo 333. Ao credor, só é admitido cobrar depois de vencido, tá? Só não, vamos adequar isso aqui. Em regra. O devedor, se quiser, pode pagar antes. O credor, se quiser, pode cobrar só depois de vencido. E a doutrina, ela é interpretada no seguinte sentido. Vence no dia 25, não pode ser cobrado no dia 25, tá? Porque o devedor tem o dia 25 inteiro para pagar. No dia seguinte, ele está inadimplente e, portanto, o credor pode ir lá exigir. Então, em regra, o devedor pode pagar antes, se quiser. Agora, o credor o credor, vou tirar esse só da minha língua, pelo que nós vamos apresentar agora. Em regra, o devedor pode pagar antes. Agora, o credor pode cobrar depois do vencimento. Por que eu não quero falar só? Porque o artigo 333 nos traz exceções. O artigo 333 nos traz situações em que o credor pode exigir o pagamento mesmo antes de vencido. A regra é simples. O prazo é pró-devedor. Então, se o devedor quiser pagar, ele paga antes. Agora, se o credor quiser cobrar, tem que esperar vencer. Essa é a regra. Mas o artigo 333 do Código Civil nos traz o seguinte: ao credor assistirá o direito de cobrar a dívida antes do vencimento, antes de vencido o prazo estipulado no contrato ou marcado neste código, nas seguintes situações: ao credor assistirá o direito de cobrar a dívida antes de vencido o prazo estipulado no contrato ou marcado nesse código. Quando? Primeiro, no caso de falência do devedor ou concursos de credores. Imagina que você é um grande empresário, né? Tem uma pessoa jurídica, tem uma empresa que te deve aí quase R$1 milhão. Beleza, show de bola. Quase R$1 milhão a ser pago no dia 20 de dezembro. Você pode cobrar essa empresa antes do vencimento? Não, professor, não pode. E se ela entrar em falência? Eita nós, hein? Imagina. Você está tranquilo porque tem um crédito
milionário quase para receber. E aí você descobre que antes de vencido, a empresa abriu falência. E se você esperar até o vencimento para cobrar, acabou. Tem mais nada. Aí senta e chora. É isso aqui que o legislador está trazendo para nós. Ao credor assistirá ao direito de cobrar a dívida antes de vencido o prazo, no caso de falência do devedor ou de concurso de credores. Você não vai esperar vencer. Você vai cobrar agora. Porque está de acordo com o inciso 1º do artigo 333. Segunda situação, se os bens hipotecados ou empenhados forem penhorados em execução por outro credor. Você tem um crédito para receber no valor de R$100.000. E o seu devedor deu como garantia um imóvel em hipoteca. O seu devedor te deu em garantia móveis em penhor. Você está tranquilo, porque você só pode cobrar depois do dia 20, e, meu caro, se chegar no dia 20 e ele não pagar, eu tenho garantia. Eu tenho imóveis hipotecados, eu tenho bens empenhados. Tranquilo, beleza. Show de bola. Só que esse devedor também deve para outras pessoas, e na ação de cobrança de algum desses outros credores, o imóvel que foi te dado em garantia está sendo penhorado. O móvel que foi lhe entregue em penhor está sendo penhorado no processo. Espera chegar a data do vencimento. Não espera, não. Cobra agora. Inciso 2º do artigo 333. Ao credor assistirá ao direito de cobrar a dívida antes de vencido o prazo estipulado no contrato ou marcado nesse código, no caso de falência do devedor ou de concurso de credores, se os bens hipotecados ou empenhados forem penhorados em execução por outro credor. Inciso 3º, se cessarem ou se tornarem insuficientes as garantias do débito, fidejussórias ou reais, e o devedor intimado se negar a reforçá-las. Por exemplo, o fiador morreu. Nessas hipóteses, em exceção à regra, é possível a cobrança antes de vencida a obrigação. Parágrafo único. No caso deste artigo, se houver no débito solidariedade passiva, não se reputará vencido quanto aos outros devedores solventes. Ok? Isso quanto ao tempo do pagamento. Beleza. Você já sabe quando pagar. Você já sabe as situações em que é possível exigir a dívida antes de vencida. Onde se paga? Segundo requisito objetivo do pagamento, onde se paga? Com relação ao local do pagamento, nós temos duas espécies de dívida. Dívida quesível, também chamada de querable, e dívida portável, também chamada de portable, tá? E é querable e portable, tá? Permita fazer aqui um adendo rapidinho, só para dar uma descontraída. Certa feita, dando aula na universidade, como essa aqui é a parte final do estudo, eu deixava o finalzinho do direito das obrigações para trabalhos em seminários, no formato de seminários, né? E aí um dos temas dos seminários era local do pagamento, regras sobre o local do pagamento. Ou seja, o grupo tinha que falar sobre dívida quesível e dívida portável, né? E aí foi lá o aluno apresentar e falou assim, dívida quesível, também chamada de dívidas carable, dívida portável ou portable, é latim, não inglês, tá? Não é vaidmecum, é vademecum. Dívida quesível, dívida querable, dívida portável, dívida portable. Qual a diferença entre elas, professor? Simples. Dívida quesível, que é a regra, geral.
Dívida quesível, que é a regra geral, é aquela em que o pagamento deve ser feito no domicílio do devedor. Dívida quesível é aquela quando o pagamento deve ser feito no domicílio do devedor. O que significa que o credor tem que se dirigir até o domicílio do devedor para receber o pagamento. Perceberam? Dívida quesível, esta é a regra. Se não houver disposição específica quanto ao local do pagamento, o pagamento é realizado no domicílio do devedor. O credor vem receber. E se o credor não vier receber, ele, credor, está em mora. É o que nós vamos chamar de mora sipiendi. Mora sipiendi. Beleza? Dívida quesível. Contrário senso, dívida portável é aquela que deve ser paga fora do domicílio do devedor. Geralmente no domicílio do credor. É portável a dívida quando o pagamento deve ser feito no domicílio do credor ou outro local ajustado pelas partes. Ou seja, o devedor precisará dirigir-se ao domicílio do credor para se isentar da obrigação, para se exonerar da obrigação. Então, vai devedor para fazer o pagamento. Se ele não for realizar o pagamento, ele, devedor, está em mora, que é o que nós chamamos de mora solvendi. Mora solvendi. Então, em regra, a dívida quesível significa local do seu pagamento é o domicílio do devedor. O credor tem que vir buscar. Dívida portável, aquela cujo pagamento é feito no domicílio do credor ou outro lugar ajustado por eles, tá? Mas o que eu quero que você perceba é que o devedor tem que se dirigir ao local do pagamento. Perfeito? Você não pode confundir quesível com portável. Não pode, tá? Isso cai em concurso e você não pode. Igual aluno da universidade. Eu já coloquei em algumas provas minhas lá da faculdade, diferencie dívida quesível e portável. Aí um aluno, certa feita, colocou assim, dívida portável, não copia isso aqui, tá? Só me ouve, por favor. Resposta do aluno. Dívida portável é aquela cujo pagamento deve ser feito no domicílio do devedor. E dívida quesível é aquela cujo pagamento é feito no domicílio do credor ou outro local ajustado por eles. Beleza. Veio a prova, o que eu fiz? Aquele X gigante. Errado. O aluno foi na vista da prova, né? Viu assim, a questão ficou de PF, né? E a questão, aí veio chorar depois. Poxa, professor, eu só inverti. Você só inverteu? Você errou totalmente a questão. Só inverteu nada, irmão. Você errou totalmente a questão. Esses são termos que não fazem parte do nosso cotidiano. São termos muito cobrados em concurso público, porque às vezes o aluno até leu, até estudou, sabe sobre o que se trata dívida quesível e portável, mas às vezes confunde e troca. Se você trocar, você errou. Dívida quesível é a regra. Dívida quesível é a regra. O credor vai até o domicílio do devedor para receber o pagamento. Dívida portável é a exceção. Contrário. O local do pagamento é o domicílio do credor ou outro local ajustado por eles. Você não pode confundir isso, né? Noutros cursinhos, né, para o aluno gravar, a gente costuma, isso vários professores utilizam essa expressão, esse mnemônico, né? Uma ferramenta aqui para decorar, que era o seguinte, você lembra do Chaves? Turma do Chaves? Deixa eu fazer a pergunta. O seu Madruga, ele deve o pagamento do aluguel, né? Ok. Essa obrigação de pagar o aluguel, essa dívida de pagar o aluguel mensalmente, lá na turma do Chaves, é uma dívida quesível ou portável? É uma dívida quesível, né? Porque o seu barriga não vai lá todo mês buscar o pagamento. Então, observe, o credor está indo ao domicílio do devedor
para receber. A dívida é quesível. Não é? E aí, quando ele chega lá para cobrar o seu Madruga está sempre quebrado. Quebrado, quesível. Quebrado, quesível. Tá? Esse aqui é um mnemônico que a gente utiliza aí para ajustar para ajudar na hora de decorar a regra, né? Já, o seu barriga vai até o domicílio do seu Madruga para buscar o pagamento. E o seu Madruga está sempre quebrado. Dívida quesível. Dívida quesível. Artigo 327 do Código Civil. Veja aí no seu código. Efetuar-se-á o pagamento no domicílio do devedor. Portanto, ele é quesível. Aqui é um detalhe interessante. Às vezes eu deixo fazer prova na faculdade com vade-mecum, né? Aí eu coloco lá o que é dívida quesível. O aluno fica lá procurando. E eu fico lá na minha mesa dando risada. Você pode ler o código inteiro que você não vai achar o que é dívida quesível. Porque essa expressão não tem no código. Você precisa saber porque isso aqui cai em concurso. Mas essa expressão não tem na lei. Efetuar-se-á o pagamento no domicílio do devedor. E aí nós sabemos, por força da doutrina, que isso significa que a dívida, em regra, ela é quesível. Salvo se as partes convencionarem diversamente. Ou se o contrário resultar da lei, da natureza da obrigação ou das circunstâncias. Então, excepcionalmente, ela será portável. Mas isso não tem na lei, essa expressão. Designados 2 ou mais lugares, cabe ao credor escolher. E bem, e esse parágrafo único aqui é interessante de ser destacado. Tá? Esse parágrafo único estabelece uma das poucas regras em que quem escolhe é o credor. Geralmente quem escolhe é o devedor, porque a obrigação é pró-devedor. Nas obrigações alternativas, quem escolhe? O devedor. Na obrigação de dar coisa incerta, quem escolhe? O devedor. Uma das poucas situações em que o credor escolhe está aqui. Ó. Se for convencionado 2 ou mais lugares para pagamento, veja bem, hein? Em regra, no silêncio do contrato, a dívida é quesível. Em regra, o pagamento é feito no domicílio do devedor. Excepcionalmente, podemos convencionar local diverso. E, se forem convencionados 2 ou mais lugares, em exceção a todas as regras do direito civil, quem escolhe é o credor. Quem escolhe é o credor. Ok? Então, atenção com relação a esse parágrafo único. Artigo 328. Se o pagamento consistir na tradição de um imóvel ou prestações relativas a imóvel, far-se-á no lugar onde situado o bem. Vá. Você me vendeu um imóvel, tá? Você me vendeu um imóvel. Você mora em Cuiabá, me vendeu um imóvel em São Paulo. Pô, a dívida é quesível, então ela é paga geralmente no domicílio do devedor. Você vai me entregar esse imóvel no seu domicílio? Isso é óbvio que não, né? Se a prestação está relacionada a bem imóvel, a obrigação é paga no lugar que está o imóvel, né? Salvo se for uma daquelas casas que você transporta no caminhão, né? Mas aí ela não é imóvel. Artigo 329. Ocorrendo motivo grave para que se não efetue o pagamento no lugar determinado, poderá o devedor fazê-lo em outro sem prejuízo para o credor. Então, convencionamos um outro lugar, mas existe um motivo grave que impede o devedor de fazer o pagamento nesse lugar. Então, o devedor pode fazê-lo em outro. 330. O pagamento reiteradamente feito em outro local faz presumir renúncia do credor relativamente ao previsto no contrato. Então, no contrato foi ajustado que o pagamento da obrigação periódica, vai ser paga todo mês, seria feita no local X. E reiteradamente o pagamento foi feito em outro local. O credor nunca se opôs. Né? Ele está renunciando ao direito que foi estipulado no contrato. É o que o 330 está nos dizendo. Caminhando para o final,
Prova do pagamento. Prova do pagamento. Vimos os requisitos subjetivos, quem paga, a quem se paga, e estamos analisando os requisitos objetivos. Quando paga, onde paga. Para fechar os requisitos objetivos, prova do pagamento. Nós dissemos já várias vezes que fruto da inadimplência é a responsabilidade. Se a obrigação ela não é cumprida voluntariamente, o credor pode exigir o pagamento desta obrigação em juízo. Não é verdade? Agora, você imagina a situação em que o devedor pagou, portanto, a obrigação foi extinta, ele, devedor, foi, pelo pagamento direto, exonerado da sua obrigação, e aí, anos depois, 1 ano depois, 2 anos depois, o devedor é surpreendido com uma ação judicial de cobrança. Mas ele já pagou. Ele não deve mais nada. Ele vai ter que fazer prova de que já pagou. Qual é a forma de provar que o pagamento foi realizado? O pagamento, ele é comprovado por meio da quitação. Eu coloco aqui no nosso slide, veja lá, se o devedor não cumprir seu débito, ele poderá ser executado por inadimplência. Por esse motivo, o legislador estipula que é direito do devedor receber a quitação regular. É seu direito receber a quitação regular. Ou seja, receber algum documento que comprove que o pagamento foi realizado. Em verdade, o elemento obrigatório é tão importante, e nós vamos confirmar isso na aula que vem, é tão importante que, se o credor se recusar a dar a quitação, o legislador diz que o pagamento pode ser retido. O devedor poderá reter o pagamento. Ou, agindo de forma mais preventiva, o devedor poderá depositar o pagamento em juízo por meio de consignação. Você observou? O devedor ele está obrigado a pagar, mas ele tem o direito de pagar e o direito de pagar certo. Como ele sabe que se não pagar pode ser demandado em juízo, para evitar ou para conseguir comprovar o contrário em eventual ação judicial posterior, na hora de pagar, o devedor tem direito a receber quitação, um documento que comprove que foi pago. E esse direito é tão importante que o legislador vai dizer, e nós vamos ver, que se o credor se recusar a dar quitação, o devedor pode reter o pagamento. Então eu não pago. Mas aí se ele não pagar, professor, o credor vai ajuizar uma ação contra ele. Então não paga e consigna. Uma das hipóteses de consignação em pagamento é exatamente a negativa do credor em dar quitação. Se o credor se recusar a receber ou se recusar a dar quitação, pode o devedor consignar, depositando o pagamento em juízo. Ok? Maria Helena Diniz diz lá, ó, portanto, a prova do pagamento é a quitação, que consiste num documento em que o credor ou seu representante, reconhecido ter recebido o pagamento do seu crédito, exonera o devedor da obrigação. Todo aquele que solver a dívida deverá obter do credor a necessária quitação, uma vez que em juízo não se admitirá a comprovação do pagamento por via testemunhal. Vamos para a lei? Concluindo a nossa aula. Artigo 319. O devedor que paga tem direito à quitação regular e pode reter o pagamento enquanto não lhe seja dada. O devedor que paga tem direito à quitação regular e pode reter o pagamento enquanto não lhe seja dada. Artigo 320. A quitação que sempre poderá ser dada por instrumento particular, mesmo que o contrato fosse solene, ou seja, dependesse de escritura para sua validade, a quitação sempre poderá ser feita por documento particular, que designará o valor, a espécie
da dívida quitada, o nome do devedor, ou quem por este pagou, o tempo e o lugar do pagamento, com a assinatura do credor, seu representante. Professor do céu, quantas vezes eu paguei e não recebi quitação e não me preocupei em pegar a quitação regular. Que risco que eu sofri, hein? Poxa vida, eu nunca vi uma quitação na minha vida. E é um instrumento tão importante. Lógico que você já viu. Sabe aquele bloquinho de recibo que a gente vê nas papelarias, etc? Recibo. Aí você destaca. A quitação, que sempre poderá ser dada por instrumento particular, designará. Naquela folhinha, tem o quê? Valor, espécie da dívida quitada, nome do devedor, ou quem por este pagou, o tempo, data, o lugar do pagamento, a assinatura do credor. É aquele papelzinho, instrumento particular. Instrumento particular. Tá? É a sua quitação. Artigo 321. No débito cuja quitação consista na devolução do título, perdido este, poderá o devedor exigir, retendo o pagamento, declaração do credor que inutilize o título desaparecido. Tá, que interessante. Tem algumas obrigações que elas são extintas pelo pagamento e aí, consequentemente, devolve o título. Né? Nota promissória, por exemplo. Dei lá uma nota promissória. O que acontece? O credor vai ficar com essa nota promissória, porque se eu não pagar, ele executa, né? Beleza. Aí, quando eu pago, o que ele faz? Ele me dá um recibo? Não, ele me devolve a nota. Não é isso? Ele me devolve. Ah, mas a nota promissória sumiu. Então, filho, não vou pagar. Não, enquanto você não elaborar um documento informando que a nota foi perdida, etc., que me resguarde, eu não faço pagamento. Percebeu? Ok? Ótimo. Nós terminamos aqui mais uma aula de Direito Civil pela LAC Concursos. Espero que nossa aula tenha sido clara, que você tenha entendido essas regras iniciais sobre a extinção da obrigação, pois na próxima aula falaremos sobre o pagamento indireto. Próxima aula nós vamos falar sobre a consignação em pagamento, subrrogação em pagamento, imputação do pagamento e dação em pagamento. E aí, na subsequente, na posterior, falaremos sobre as formas extraordinárias, novação, compensação, confusão e remissão de dívidas, ok? Então, até a próxima aula. Fiquem todos com Deus. Um grande abraço e até mais. Tchau, tchau.